Questão 179, caiu no exame do Enem 2024, segunda aplicação, provinha cor amarela, senhores. É o seguinte, uma incorporadora põe à venda diversos apartamentos de 2 e 3 quartos. Os de 2 quartos têm varandas e custam 220 mil. 2 quartos, 220 mil. Ó, alguns apartamentos de 3 quartos não têm varanda e custam 300 mil. Tem varandas. Se tiverem varandas, o preço será 15% maior. A previsão do mercado é que os imóveis de 2 quartos possam ser revendidos daqui a 12 meses por 5% a mais que o preço pelo qual foram comprados, enquanto os apartamentos de 3 quartos poderão ser revendidos daqui a 12 meses por 4% a mais do que foi pago no apartamento, independente de terem varandas. Então, os que têm 2 quartos vão valorizar 5%, os que têm 3 quartos vão valorizar 4%. Uma agência imobiliária tem 1 milhão, tá? 6 zerinhos aqui, ó, 1 milhão de reais para investir e decidiu comprar alguns desses apartamentos. A intenção é revendê-los daqui a 12 meses, com o maior lucro possível. As possibilidades de compra foram analisadas, elevado em conta o valor a investir. E a previsão do mercado. Uma decisão sobre a compra foi tomada. A decisão quanto à quantidade e o tipo de apartamentos a comprar foi? Então vamos lá, senhores. Vamos entender aqui o que está acontecendo nessa questão, para depois comparar aqui um a um novamente, tá? Como questão padrão Enem. Eles gostam de comparar as coisas. Temos 3 situações. Temos ali o apartamento que tem 2 quartos. 2 quartos. E tem varanda, né? Tudo bem, 2 quartos mais a varanda. O valor dele é de 220 mil. Já o apartamento que tem 3 quartos, apenas 3 quartos, o valor é de 300 mil. E temos também um apartamento que tem 3 quartos, mais a varanda, que vai ter um aumento de 15%. Vamos lá. Eu quero calcular 15% de 300 mil. A gente pode montar a continha, ó. 15% de 300 mil, 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5. Quanto vai ser, gente? Calcular porcentagem vai ser por 100. Então, eu vou dividir por 100 em algum momento. Então, pode cortar 0 com 0. 2 zerinhos já resolve nossos problemas. Então, eu faço 15 vezes 3, 45. Sobrou 1, 2, 3 zeros. Então, ficou aqui 45 mil. Então, se o com 3 quartos era 300 mil, aumentou 45 mil, ficou 345 mil. Aqui, os 3 quartos com varanda. Agora entra a parte do lucro. Porque quando tem 2 quartos, o lucro é de 5%. Então, se eu for calcular 5%, ou seja, que é o lucro, 5% de 220 mil. Se calcular 10%, é só cortar um zero, tá? 10% corta um zero. Então, se eu fosse calcular 10% aqui, seria 22 mil. Como eu quero 5% e 5% é metade de 10%, é só cortar o valor no meio. Pegou? Então, o 5% calculo 10, que é fácil, cortou um zero e corto no meio. Então, ficou 220 mil, 10%, 22 mil, corta no meio, 11 mil. Então, 11 mil aqui será o lucro na venda do apartamento de 2 quartos. Agora, 3 quartos, ele fala que seja 4% o lucro. Pensar aqui no 10% não vale a pena mais, o 4%. Mas pensar no 1%. Se 10% eu corto um zero, para calcular 1%, eu corto 2 zeros. Então, se o valor é 300 mil, se eu corto 2 zeros, fica 3 mil. Então, 1% é 3 mil. Se eu quero 4%, eu faço 4 vezes isso. Então, 4 vezes 3 mil, 12 mil. Então, o lucro aqui no apartamento, onde eu estou vendendo de 3 quartos, é de 12 mil.
Agora, quando for 3/4 com varanda, a porcentagem é a mesma. Então, de novo, vou buscar 1%, cortei 2 zeros. Mas agora o 345, que é 3.450 vezes 4, de cabeça já é um pouquinho mais trabalhoso de pensar. Então a gente monta a continha, tá bom? Sem problema. Ó, 3.450 vezes o 4, porque isso aqui, ó, 3.450 é 1% do 345 mil. Cortamos 2 zeros. Vezes 4 vai virar 4%. Ó, 0 aqui, 20 sobe o 2, 16 com 2, 18, 12 com 1, 13. Então ficou 1.380. 13.800. 13.800. Combinado? Então, o que nós fizemos até aqui? Só interpretamos a questão. Agora, com todos os dados na mesa, vamos poder verificar as opções, tá, gente? E a ideia é essa, verificar qual é a opção que vale mais a pena para ser adquirida. Lembrando que só temos 1 milhão, né? Nós temos 1 milhão para comprar aqui e escolher qual é a melhor opção. A opção A. O que está acontecendo aqui, ó? 4 com 2/4. Então, qual o valor que ele vai pagar em 4 com 2/4? O valor aqui, com 2/4, é 220 mil. Se eu faço vezes 4, 22 vezes 4, 88. Repete aqui os 4 zeros. Então, ficou 880 mil o valor que ele vai pagar. Ó, valor. E qual será o lucro? Qual que será o lucro? O lucro, nesse caso, como é vezes 4 também, eu faço 11 vezes 4, 44, com 3 zeros. Então, o lucro vai ser de 44 mil. Agora, no item B. No item B, será que ele consegue comprar? Porque no item B, ele vai comprar aqui pela questão 3 com 3/4 sem varanda. Então, essa opção aqui, ó. Cada um custa 300 mil vezes 3. 3 vezes 3, 9. Repete ali os 5 zeros. Então, ficou exatamente 900 mil. Tem 1 milhão, perfeito, pode comprar. Qual que é o lucro comprando nessa situação? Só pegar aqui, ó. 12 vezes 3, 36. Então, o lucro é menor. Tá vendo? O lucro menor. Visto isso, o B foi ruim o negócio para ele. Partiu o próximo, ó. O C agora. No C nós temos 3/4 com varanda. Comprou 3 de 3/4 com varanda, ó. Então, é 3 vezes... Se eu faço 3 vezes 345, ó, 3 dá 900. O 45 vezes 3 dá 135. Então, aqui vai dar 1.350. Então, esse valor, pessoal, passou, tá? Passou aqui do que podemos gastar, de 1 milhão. Então, isso aqui nem precisa calcular o lucro, porque isso aqui já é maior que 1 milhão. Esse não serve. Então, com certeza não é a letra C. Agora, a letra D. Ele comprou 3 de 2/4. Na letra D, ele comprou 3 de 2/4. 2/4 custa 220. Se foi 3, ficou 66 ali. Ó, 66 com 1, 2, 3, 4 zeros. Mas ele também comprou com outro modelo, que foi 1 de 3/4 sem varanda, que é de 300 mil. 300 mil. Então, na verdade, ele comprou aqui, ele gastou, né? 960 mil. Perfeito. Poderia gastar 1 milhão. Tá no esquema. Agora, a parte do lucro. Foram 3 de 2/4. O lucro aqui é 11 mil. 11 vezes 3, 33. Então, teve 33 mil de lucro na primeira situação. E na segunda, ele comprou 1 de 3/4 sem varanda, que o lucro é de 12 mil. Então, aqui, 12 mil. Então, aqui nós tivemos um lucro de 45 mil. Então, por enquanto, o item D teve mais lucro. Agora, para fechar, o item E, que ele comprou 1 de 2/4, 1 de cada, né?
Então é só somar, né, gente? Ó, vamos somar aqui um de cada. Vou tentar enxergar aqui embaixo. No item E, comprou um de cada. Começa aqui ó, no 5. 2 com 0 com 4, 6. 2 com 3 com 3, 6, 8. Então, é possível comprar um de cada, que é menos de 1 milhão. Agora o lucro. Começa aqui ó, no 8. 1 mais 2 mais 3, 6. 1 mais 1 mais 1, 3. 2 zeros. Então, 36.800 foi o lucro no item E. Então, o que mais valeu a pena, pessoal, teve um maior lucro, com certeza que foi o item D. Estão vendo aqui? Um lucro de 45 mil reais. Com isso, o nosso gabarito foi essa aqui, letrinha D, onde ele comprou 3 de 2 quartos e 1 com 3 quartos sem varanda, senhores. Vamos recapitular o que foi feito. Olha, nós tínhamos uma questão que nos apresentou 3 modelos de apartamento. Um com 2 quartos com varanda, um com 3 quartos sem varanda e um com 3 quartos com varanda. Ele falou quanto custava cada um deles e calculamos aqui as porcentagens do lucro, porque o de 2 quartos, o lucro na venda é de 5%, o de 3 quartos, o lucro na venda é de 4%. Calculamos um de cada vez e fomos comparando as situações das opções e assim fechamos a questão. Questão no esquema, senhores. Dúvidas? Perguntas? Interrogações? Então é isso aí, pessoal. Caso esse vídeo tenha sido útil para você, não se esqueça de ativar o sininho, deixar o like, se inscrever no canal. Valeu, pessoal? Então, bons estudos aí, até a próxima.